Por isso que são pouquíssimos os ricos que realmente são salvos. São pouquíssimos. Se nós compararmos, se nós colocarmos aí pessoas que são pobres, que são salvos, com pessoas que são ricas, que são salvos, né, que estão na igreja, você vai ver que talvez não dá nem 10% do geral das pessoas que são ricas. Então veja só que a diferença é muito grande. As pessoas mais pobres sentem mais necessidade de Deus. Essas pessoas mais pobres sabem que o socorro delas está em Deus. Porque elas não têm como escapar se não estiverem com Deus. Então mesmo as pessoas que ainda não são salvas, eles estão buscando na religião, estão buscando sempre algo invisível, eles sabem que existe em Deus, estão procurando Deus para resolver os seus problemas, para consolá-los. Eles não sabem o caminho. Nós estamos aqui no mundo para mostrar o caminho para essas pessoas. Estão aí sofrendo, estão desesperados, estão sem Deus, sem paz, sem salvação. Nós precisamos mostrar Jesus para essas pessoas. A solução é Jesus. Então você acredita que Tiago, em suas andanças, ou talvez até onde mesmo era líder na igreja, ele tenha visto isso acontecer, de entrar esse pobre e esse rico, e o rico receber honrarias e o pobre ser desprezado. Pode ser que ele tenha visitado alguma igreja e visto isso, ou na sua própria igreja tenha acontecido isso, e ele viu que isso era um pensamento geral por causa do judaísmo, por causa do costume deles nas sinagogas antes. E ele agora está escrevendo para exatamente corrigir isso, mostrando que a igreja não pode ficar fazendo acepção de pessoas. A igreja deve amar a todos e deve considerá-los como iguais perante Deus. Não pode mais ficar fazendo separação entre as pessoas só de olhar pela aparência, considerando um melhor do que o outro só por causa da condição financeira. No tópico 2 aí, a principal razão para não desonrar o pobre. Apesar de Deus ter escolhido os pobres, a igreja do tempo de Tiago fez a opção contrária. Entretanto, o meu irmão do Senhor traz à memória da igreja que quem os oprimia era justamente os ricos. Estes os arrastaram aos tribunais. Como podiam eles desonrar os pobres escolhidos por Deus e favorecer os ricos que os oprimiam? É triste quando escolhemos o contrário da escolha de Deus. As palavras de Jesus ainda continuam a falar hoje. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19. Somos os seus discípulos? Então, para sermos coerentes com o Evangelho, temos de encarnar a missão de Jesus. Desonrar o pobre é pecado. Então, Tiago lembra aos irmãos de sua época que os ricos eram aqueles que arrastavam eles para os tribunais, que não pagavam seus salários direito, exploravam os pobres, humilhavam os pobres, tratavam mal os pobres, falavam mal do caminho, né, que eles diziam que era uma seita. Então, esses ricos oprimiam os pobres, mas quando esses mesmos ricos chegavam na igreja, todos achavam que eles eram melhores que todos, queriam colocá-los no melhor lugar lá na igreja. Será que isso acontece hoje? Acontece. Chega aí, às vezes, um médico na igreja, ou um político, ou alguém que é rico na sociedade, pega essa pessoa e coloca no púlpito, muitas vezes sentado, como se ele fosse aí uma melhor pessoa que estivesse na igreja. Já estamos vendo aí até políticos que mexem com feitiçaria, mentira, com engano, com tudo quanto é coisa que não presta, e estão aí pregando, falando no microfone de nossas igrejas. São coisas absurdas. Já o pobre, coitado, nunca teve a oportunidade de falar na igreja, de pregar, de dar um ensino, de dar um testemunho. Nunca teve oportunidade, porque é pobre. Já esses ricos usam até o microfone. Tem lugar de destaque na igreja para se assentarem.
Olha só o que está acontecendo na igreja. Então tomemos cuidado. Essa advertência aqui é muito importante para nós, essa lição é muito importante. Precisamos corrigir isso. Estamos vendo aí a igreja virando comércio. Devemos corrigir isso. Então os pobres estão sendo desonrados, maltratados, enquanto os ricos estão sendo honrados, bem tratados, colocados em lugar de destaque. Isso é pecado. Tópico 3. Desonraram o Senhor. Após lembrar a igreja da escolha de Deus em relação aos pobres deste mundo, Tiago exorta os irmãos a reconhecerem o favoritismo que há dentro da comunidade cristã. Mas vós desonrastes o pobre, e já os ricos são recebidos com toda a pompa. Do versículo 7, o meu irmão do Senhor pergunta: porventura não blasfemam eles, os ricos, o bom nome que sobre vós foi invocado? Estamos frente a algo reprovável diante de Deus: a discriminação social na igreja. Por isso é que o favoritismo, a parcialidade, quaisquer tipos de discriminação devem ser combatidos com rigor na igreja local, principalmente pela liderança. Esta deve dar o maior dos exemplos. Quem discrimina não compreendeu o que é o Evangelho. Então Tiago fala aqui que os ricos blasfemam o nome do cristão. Eles que falam mal dos crentes. Se os crentes ouvissem o que esses ricos falam da igreja, o que falam dos crentes, eles nunca permitiriam que eles falassem alguma coisa na igreja. Nunca permitiriam que eles tivessem um lugar de destaque na igreja. Nunca votariam nesses políticos ricos que blasfemam o nome do Cristo que nós servimos, que falam mal da igreja e dos seus líderes, que dizem que os crentes são comprados e por preço barato, que na época da política estão aí comprando nossos líderes para que eles influenciem o povo a votar em partidos que são contrários à palavra de Deus. Partidos que apoiam aborto, partidos que apoiam casamentos homossexuais, partidos que estão aí aprovando leis e mais leis antibíblicas, partidos que têm planos muito piores ainda para acontecerem no futuro. E a igreja está apoiando, por quê? Por causa de um favor financeiro, por causa de uma migalha. Coisa incrível isso. Igrejas que estão aí envolvidas em partidos, envolvidas mesmo na política. Política partidária, que só serve para separar, para dividir o corpo de Cristo. Por incrível que pareça, por causa de dinheiro. Esse amor ao dinheiro é um perigo. Nós devemos tomar cuidado. Cuidado, crente, não siga a cabeça desse seu líder político, não. Olhe o programa do político, olhe o programa do partido desse político e veja o que ele apoia. Não siga a cabeça do seu líder que está comprado por dinheiro. Então não façamos essa discriminação racial, social, financeira. Cuidado com isso. Não considere aquele que tem condição financeira superior àquele que não tem. Não tenha esse mau pensamento. A Bíblia diz que nós devemos manter cativos nossos pensamentos na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e considerar todos como pessoas que necessitam de salvação, que necessitam de Deus. Pessoas que nós devemos amar e levá-las ao conhecimento de Cristo. E nunca ficar considerando uma melhor do que a outra por causa da sua condição financeira. Sempre vão existir os pobres e os ricos, por causa exatamente da exploração que existe, por causa da má distribuição de renda, por causa de várias coisas, e principalmente por causa das facilidades e essa acepção de pessoas que existe
é que as pessoas cada vez ficam mais ricas e outras cada vez mais pobres. Na parte 3 nós temos aí a lei real, a lei mosaica e a lei da liberdade. Tiago 2, de 8 a 13. Então, tópico 1, a lei real, tópico 2, a lei mosaica, tópico 3, a lei da liberdade. Tópico 1, a lei real. A lei real é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a conclamação de Tiago a que os crentes obedeçam a verdadeira lei. O termo real, versículo 8, refere-se àquilo que é o mais importante da lei, a sua própria essência. Portanto, quem faz acepção de pessoas está quebrando a essência da lei. O amor ao próximo é o coração de toda a lei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 8 e 10. Só o amor é capaz de impedir quaisquer tipos de discriminação. Quem ama não precisa da lei. Gálatas 5, 23. Então veja só, a essência da lei. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de todo o vosso entendimento. E ele disse, outro mandamento semelhante a esse é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos aí são um resumo de toda a lei e dos ensinos dos profetas. Se isso aí foi colocado como base para o cristianismo,